Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar usando pela primeira vez marcadores acrílicos. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo, né? Porque eu ganhei essa caixinha aqui de acrílicos de 48 cores. Aqui tá o nome, né? Não tem nenhuma marca específica, mas tá falando aqui que são à base de água, secam rápido e tem uma cobertura forte. Aqui atrás, tô mostrando aqui, né, as cores que vem. E são cores muito bonitas, assim, vendo a caixa. E aqui já tá a caneta mesmo, né, que de um lado a ponta pincel e do outro uma ponta fininha, tipo de caneta, de canetinha, daquelas de colorir normal. Aqui o corpinho dela é preto. E aqui eu já tô indo pegar aqui pra vocês verem o mostrado de cores que eu fiz. Dá pra ver aqui umas manchas que eu fiz, um coração e um mostrário. Algo interessante desse kit de canetas é que não são todas, mas algumas têm tipo umas cores metalizadas. Acho que dá pra ver aí melhor no prata. Também tá o azul. Então tem algumas cores delas que são metalizadas e é algo que deve ficar muito bonito em alguns desenhos. E eu achei isso interessante delas. E bom, agora vamos pegar aqui a página, né? Pra começar a fazer o desenho, né? Vamos fazer um desenho do zero pra testar essas canetinhas de uma vez. Eu também tava aqui usando a ajuda dos lápis de cores, que é um dos meus materiais favoritos. E bom, quando eu tava fazendo esse desenho, eu não fazia a menor ideia do que desenhar exatamente. A única coisa que eu queria é que fosse uma garota e que na roupa dela estivesse alguma coisa escrita como "Eu amo Jesus" ou algo que fizesse referência a Deus, né? E bom, dá pra perceber isso, acho que já aqui, né, nessa parte do desenho, que a cabeça e o pescoço são muito grandes. E é algo que é um erro anatômico no caso do pescoço, né? Porque quando nós desenhamos garotas, o pescoço tende a ser mais fino. Geralmente desenhamos o pescoço mais fino para dar essa sensação de feminilidade. E algo também dá para se notar aqui nos braços, né? Que estão um pouco largos, né? O ombro. E na mão aqui também tive bastante dificuldade, já que eu não sabia que pose fazer, como eu ia deixar os dedos e tal. E toda essa dificuldade na mão, no braço, me fez aprender que antes de desenhar é sempre bom planejar, ter referências, já ter meio que uma ideia de como vai ser o resultado final do desenho. Obviamente, no processo a gente sempre vai mudando alguma coisa. E aqui já dá pra identificar um pouquinho melhor o estilo da personagem. Eu vou fazer ela com uns óculos bem grandes, redondos, uma saia, uma blusa, e na blusa eu escrevi "Eu amo Jesus", só que em inglês, e com o cabelo eu resolvi fazer tipo um coque e que ela tivesse a franja dividida no meio. E aqui eu já tô limpando, né, o esboço com a borracha limpa tipo e com a borracha elétrica. Agora a parte mais interessante do vídeo, que é colorir com as canetas acrílicas. No caso aqui eu deixei um pouco mais lento para vocês verem melhor como é que funciona ela. Aqui eu tô usando a ponta pincel e elas são bem confortáveis de usar, elas deslizam muito bem pelo papel. A única coisa que realmente é recomendável, né, diferente das canetas com álcool, é que como elas tem uma cobertura tão forte, é recomendável que você primeiro preencha a área do desenho, no caso aqui eu tô preenchendo a pele, né, tô pintando a pele, e depois vocês façam as linhas, né, no caso, daqui a pouco vocês vão ver que eu vou escolher uma cor e vou fazendo as linhas dos braços, do rosto. Com o rosa eu resolvi preencher os óculos, né, que
Já adiantando que isso daí é algo que vai me dar um pouco de trabalho mais pra frente. No cabelo eu peguei um marrom e fui preenchendo também. E é algo bem interessante porque elas deixam tipo um efeito bem mate, bem opaco. E aqui, com a mesma caneta, só que usando a ponta fina, eu fui fazendo as linhas do cabelo. E algo interessante dessa caneta acrílica é que, no caso, a ponta fina de uma mesma caneta tem um tom mais escuro do que a ponta pincel. Aqui, com uma cor roxa, eu fui fazendo as linhas dos braços e de toda a parte que era a pele. Com essa cor azul, eu fui preenchendo a área da blusa, né? E como vocês podem ver, né? Eu passei uma camada e ficou com os rastros das pinceladas. Então tive que passar uma segunda camada. E com a ponta fina fui fazendo as linhas. A mesma coisa eu fiz com a saia, né? Só que com outra cor. E aqui eu estou fazendo as luzes, né, do cabelo com o amarelo mais escuro. Na pele, pra sombra, eu usei esse rosa escuro, né? Eu achei que ia ser interessante. Eu pensei em usar marrom, mas acho que não ia ficar bonito. Então resolvi usar, tipo, uma cor não muito convencional. E como ela se sobrepõe muito bem uma à outra, né? Ela tem uma cobertura muito forte. Diferente dos marcadores à base de álcool, elas não se mesclam, né? Então, no caso aí, você tem que meio que mesclar manualmente, passando o dedo por cima, passando o tom, no caso aqui, o tom de pele, né? Por cima da caneta roxa, pra fazer tipo uma transição de cor um pouco mais suave. Na blusa eu fiz a mesma coisa, né? Fui passando o azul por cima do roxo e o roxo por cima do azul. Reforcei aí as linhas, né? Porque conforme você vai passando a cor, né? Conforme você vai passando o marcador, vai tipo meio que desfazendo o contorno que você fez. E aqui foi a parte onde me deu trabalho, essa parte aqui do óculos. Como eu passei a caneta acrílica por aqui por cima, meio que eu perdi as linhas que definiam os olhos. Eu tentei passar o lápis, né? Mas não tava adiantando, então eu resolvi pegar o marcador amarelo e improvisar os olhos. Como eu não tava vendo mais as linhas, né, que eu tinha feito por baixo, meio que eu tive que desenhar os olhos tudo de novo. E isso meio difícil, já que os lápis de cores não estavam se aderindo muito bem. Pode ver aqui que eu passo lápis de cores, mas não fica. Não, eu tive que passar bastante vezes para conseguir fazer essas linhas aqui. E tive que pegar ainda um lápis preto. Aqui, então eu deixei os olhos verdes, eles ficaram meio estranhos. Fiz a boca, né, que foi mais fácil, o nariz, mas os olhos realmente ficaram meio estranhos. Foi por causa que eu meio que improvisei na hora. E então eu resolvi fazer os detalhes, né, com amarelo, pra deixar tipo uma iluminação na roupa. E pra finalizar, só pra não ficar branco no fundo, eu fiz esse círculo amarelo em volta dela, só pra não deixar o fundo branco mesmo, só pra dar tipo um destaque também pra personagem. E bom, já tá chegando o final do vídeo, né? Deu pra ver que eu tive bastante problemas com esse desenho desde o início, mas por mais que ele não esteja perfeito ou com uma ótima anatomia, eu gostei bastante do resultado que as canetas deixaram. E eu pretendo usar bastante ele nos próximos desenhos que eu postar nesse canal. E bom,
Esse aqui é o resultado final. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta, se inscreve. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.